Vamos continuar a entender um pouco mais como funciona a relação entre polícia e criminalidade. Para isso, a gente vai se valer de uma representação em que há a variação da criminalidade no tempo com a variação da atuação policial no tempo. Quanto maior a atuação policial, menor a criminalidade. Quanto menor a atuação policial, maior a criminalidade. A gente considera essa variação por volta de um valor Y de criminalidade, que nós vamos considerar como sendo um valor razoavelmente alto. Pois bem, essa variação da atuação policial, ela deve respeitar pelo menos dois limites. O limite de preservação dos direitos e garantias fundamentais, a partir desse limite, ou a polícia indo além desse limite, esses direitos e garantias fundamentais correm riscos. Por outro lado, a atuação policial não pode ficar aquém do limite de mínima proteção, ou o limite de proteção mínima. É o dever da polícia de oferecer, o dever do Estado de oferecer segurança aos cidadãos. Então, ao longo do tempo, há essa variação da criminalidade com a atuação policial e a tendência é que isso perdure, que isso permaneça no tempo. Bom, esqueçamos agora que estamos num ambiente democrático, em que esses limites não tenham que ser necessariamente respeitados. Quando se quer então a redução da criminalidade, pode muito bem acontecer de que essa atuação policial ela ultrapassa esse limite e permanece além do limite da preservação dos direitos e garantias fundamentais. Ao fazer isso, há sim uma redução da criminalidade por um valor que eu vou chamar de Y, bem abaixo daquele do inicial do valor Y. Ou seja, a atuação policial ela extrapola o limite da preservação dos direitos e garantias fundamentais, permanece além desse limite, porque esse limite no Estado não democrático, esse limite não interessa, não importa que se ele é observado. Então a atuação policial vai além daquele limite, com isso consegue com que a criminalidade abaixe ou reduza para aquém daquele que seria o normal ou esperado por uma atuação policial dentro dos limites de atuação do Estado democrático. Então vamos ver que situação curiosa a gente se encontra, por exemplo, em nosso país. Se nós exigimos que a polícia atue respeitando os limites de preservação dos direitos e garantias fundamentais, então a atuação da polícia ela tem que ficar dentro desse padrão, dentro desses limites de atuação. A criminalidade, por sua vez, continua num patamar alto. Se nós exigimos que a polícia atue para a redução dessa criminalidade, a polícia vai ter que extrapolar aquele limite. Se nós exigimos que ela atue dentro desse limite, essa redução da criminalidade não acontece. Se nós treinamos, equipamos, preparamos as nossas polícias para a atuação, o que pode acontecer é uma melhor resposta da atuação policial dentro desse padrão, ou dentro desses limites de atuação. Então você poderia contra-argumentar dizendo que, olha, mas existem países em que a polícia é chamada a atuar e a criminalidade cai efetivamente por um patamar anterior. Melhora a situação daquele país. Já no nosso, a atuação policial, por mais que se empenhe, por mais que seja voltada para a redução da criminalidade, essa redução não acontece. Por que há essa diferença de atuação policial lá fora, nos países mais avançados, digamos assim, e aqui dentro, de outros países com a situação semelhante ao do Brasil? Por que não há essa resposta efetiva da atuação policial em relação à criminalidade? Por que as polícias lá fora, atuando normalmente dentro dos limites de atuação, respeitando os direitos e garantias fundamentais,
existe uma resposta efetiva para a criminalidade. Por que isso não acontece aqui? É isso que nós veremos durante esse curso. Nós vamos identificar qual é efetivamente o papel da polícia. Por que a polícia não encontra resultados satisfatórios se a gente trabalha com esse modelo de atuação policial. Quais são as diferenças do que acontece aqui e do que acontece lá fora? Por que isso acontece? Qual é a atuação policial? Qual é, de fato, o que se esperar, de fato, de uma atuação policial? É isso que nós veremos ao longo desse curso.